Olá, muito boa noite a vocês que estão aqui sincronamente. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que estão assincronamente, como eu sempre digo. Estamos aqui no nosso encontro 44 do nosso percurso de leitura do Seminário 11, quase um mês depois do nosso último encontro, mas como eu estava te dizendo, né, esse mês de novembro, feriado atrás de feriado, e depois emenda feriado, e tem feriado novo, e foi aquela coisa toda, né? Então, mas conseguimos aqui nos reunir para os nossos encontros finais aí de 2024, espero que estejamos juntos em 2025, né? Para lermos aí, hoje vamos ler, né, nós tivemos aí um encontro sobre a transferência, onde ficamos conversando, né? E introduzindo aí o tópico. Então, hoje vamos ao texto, né, sobre a presença do analista. Lição essa super importante para, não só para o Seminário 11, mas para toda a psicanálise, né, porque aqui o Lacan vai começar a amarrar, né, ele que gosta muito de nós, eu falava aqui no bastidor, né, vai dar os nós com tudo que ele já vinha começando a apresentar desde a questão do inconsciente. Então, aqui nós vamos voltar com a questão da iância, com a questão do inconsciente como causa, né, que trabalhamos no Lecatre, né, Bárbara? A questão do inconsciente como causa, a questão da iância, do tropeço, da própria tique, então as coisas aqui vão se casar, né? Como o próprio Lacan fala, o conceito de transferência, ele não é isolado e nem pode ser isolado, porque justamente ele vai amarrar todos os outros três, né? Que aí tem sido aí o mote do semestre aí, né, do seminário aí do Lecatre. Então, deixa eu só cumprimentar, já mencionei aqui, mas Iago, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado. Aqui eu brinco comigo mesmo, é o Iago Yuri, né? Enfim. E a Bárbara está aqui conosco também, com a sua maravilhosa biblioteca transferencial, né? Como está? Muito boa noite. Eu tenho fascinação por biblioteca. Eu tenho eu também. É objeto fetiche. A minha, bom, a minha lá de Minas ficava atrás, tem alguns vídeos meus que eu fico vendo, falo assim, dá uma saudade, não trouxe. Eu fico vendo uns vídeos, as pessoas dando aula e tal, qualquer lugar que tem biblioteca, eu fico olhando, assim, ver se reconhece algum livro, alguma coisa, né? É objeto fetiche, não é objeto fetiche, né? O livro é objeto fetiche. Pessoal, então vamos lá. Então, uma boa noite aí à Ana, que falou que assistiria a gravação. Eu vou deixar registrado um abraço para a querida Isabela Queiroz, que também nos assiste gravado e faz seus comentários no particular. A Miriam deve aparecer por aí. Vamos continuar falando de transferência. Eu mandei para vocês a aula sobre a transferência do seminário do Lecatre, né, como um bônus aí para vocês. Eu não sei se vocês tiveram tempo de assistir, a Bárbara estava presente, onde foram feitas algumas articulações em Freud, principalmente, né? E vamos situar algumas coisas, né? Nós estamos aqui no Seminário 11, passado e já o famoso Seminário 8 do Lacan, que é justamente sobre a transferência, né? Então, aqui ele vai citar alguns pontos e inovar outros, mas, infelizmente, não temos assim o tempo, não o tempo, mas nosso foco, sendo o Seminário 11, não conseguimos fazer, então, uma leitura, né, propriamente do Seminário 8, talvez isso em um outro momento. Mas eu vou recomendar a vocês a leitura do Banquete de Platão, né, que é onde há esse diálogo sobre o amor. Não sei se vocês já leram, né, se conhecem aí. E o Lacan já havia tecido aí, nesse seminário, frases... Não, vamos compreender que eu me perdi um pouco aqui. Já tinha feito uma argumentação muito, muito interessante sobre a questão da transferência e a questão do amor, né? Então, sabemos bem que a transferência nada mais é do que uma relação amorosa,
né, a transferência positiva, né, também chamada de transferência erótica. Aí o Lacan vai começar falando aqui sobre transferência positiva, transferência negativa, essas questões todas, né, que nessa aula que eu passei no Le Quatre, chegamos a pincelar isso, eu joguei aí para vocês, então vocês assistam, né, os assuntos se casam, né, se cruzam. E a questão principal aqui que ele vai focar é a questão da presença do analista, né, como esta condição para que haja essa transferência, né? Bom, em um outro momento eu posso pincelar para vocês alguns, podemos fazer isso até no próximo encontro, eu tenho aqui alguns pontos do seminário 8 que a gente pode retomar, mas hoje eu quero realmente ir ao texto, né? Já tem um tempinho que a gente não vai ao texto de Lacan, né? Fazer a nossa leitura, destacar nossos trechos, fazer o vai e vem, aquelas frases pequenas que ficam soltas lá e são pouco faladas, mas que são riquíssimas, né? Então eu vou convidar vocês, antes de tudo, a ir lá atrás, é um trecho que o Lacan ele disse isso na lição sobre a Tike e automaton, né? Quem está acompanhando desde o começo, foi na lição que falamos do sonho do pai, não vês que estou queimando, né? Toda essa questão do encontro faltoso, chegaram a ver a gravação, Iago, eu sei que chegou depois. Bárbara, eu posso passar para ti a gravação depois, se você tiver interesse nesses encontros anteriores, não tem problema nenhum, tá? Agradeço. Eu mando sim. É uma citação que ela traz uma questão muito interessante, está até marcado aqui, e sempre que se fala em transferência, essa citação eu escutei, me chamaram a atenção para ela num seminário, né, se não me engano foi o próprio Alexandre Simões, mas não vou me lembrar se foi ele ou se foi o Cesarino. A gente escuta muito e a gente faz transferência com essas pessoas, e às vezes não lembra quem foi que disse, mas o que é interessante é que a mensagem ficou, né? Interessante é que a mensagem ficou. E aqui eu coloquei o nosso, né, Cezanne aí atrás, mas eu gostaria que vocês focassem aí e fossem, está na página 67, se alguém quiser a referência, que é a questão do significante vivo, né? O Lacan conta uma história, vou pegar lá na página 67, para eu pegar a sequência, que aqui eu pus só o parágrafo. O Lacan vai contar uma história quando ele está dizendo a respeito do Fordar, do Spalton, do sujeito, né, da questão da representação, né, do que é o Vorstellung, né? E aí existe uma questão. Ele diz o seguinte, abro aspas, também eu, vi com meus olhos arregalados pela adivinhação maternal a criança traumatizada com a minha partida a despeito de seu apelo precocemente esboçado na voz. E daí em diante, mais renovado por meses e meses. Eu a vi, bastante tempo ainda depois disso, quando eu a tomava, essa criança, em meus braços, a filha dele, a Judite. Eu havia abandonar a cabeça sobre meu ombro para cair no sono. O sono unicamente capaz de lhe dar acesso ao significante vivo que eu era depois da data do trauma. Ao significante vivo, essa frase aí, essa questão é que nos toma pelo pé aqui na questão da transferência. Olha a relação de amor aí, né, da filha com o pai, né? Uma relação muito grande. Então, ela... anteriormente, o Lacan está falando do Fordar, né, aquela questão do neto do Freud, né, que vocês conhecem.
E aí, como que o Ernest fazia esse jogo, né? De produzir a situação traumática, né? For, e depois puxar o carretel, falar dá. Né? Então, é esse o contexto. E aí ele se pega aí com essa, vamos dizer que, um relato meio intimista, né? Onde ele conta que a filha dele sempre protestava, né? Veja isso, a despeito de seu apelo precocemente esboçado na voz. Então havia essa questão, né? O afastamento aí do pai, né? Então aí quando ele a toma nos braços, né? Ela percebam a cena, imaginam a cena, ela abandona a cabeça em meu ombro para cair no sono. Então ela dorme, né? Ela se entrega ali, né? Sono unicamente capaz de lhe dar acesso ao significante vivo que eu era. Esse significante vivo aí é que toma. Então, analista como significante vivo na questão da transferência. Há uma relação transferencial total aqui nesse trecho. Há uma relação transferencial total. Então, me lembrei dessa passagem e eu vou. Tem umas coisas que eu vou montando, aos 45 do segundo tempo eu coloco na apresentação. Isso aqui eu coloquei agora à tarde. Me lembrei disso e pensei em pontuar aí para vocês. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito desse trecho? O que ecoa desse significante vivo? Fiquem à vontade. Tranquilo? É para pensar, né? Fica para depois, né? Muito bem. Então, vamos seguindo aqui. Hoje, então, nós estamos aí na questão da transferência, né? Nosso conceito aí, junto com Lacan, transferência e pulsão, né? Aí eu repasso aqui para vocês o que estava lá na aula do Lecatre, né? Que são os textos básicos sobre a transferência em Freud, né? Caso vocês queiram ter aí em mãos, né? O tratamento psíquico ou o tratamento anímico, principalmente a dinâmica da transferência. Só que eu sei que Lacan vai pincelar, vai falar alguma coisa, ele vai falar do recordar, repetir, elaborar, né? Na verdade, eu comentei isso também no Lecatre, do esboço de psicanálise, onde ele está, né, no finalzinho da vida já, e aí ele faz toda uma colocação sobre a transferência, e é um texto que deixa uma falta, né, porque ele termina com 3 pontinhos. Ou seja, né, terminado aí, que é o esboço de psicanálise, o compêndio de psicanálise, vai depender da tradução. Né? E agora me fugiu o número, mas existe uma conferência introdutória também sobre a transferência, que eu vou localizar e mando lá no grupo para vocês, que eu fiz a leitura no projeto do Quintas com Freud, eu não sei se vocês conheceram, o projeto da SPO, Quintas com Freud, onde o Freud lia as conferências, né? Então era uma experiência aí, né? Toda com efeitos, como se a gente estivesse ali escutando o Freud. Né? Então tem essa conferência sobre a transferência também, tá lá, eu vou tentar localizar para vocês, né? Mas ficam aí os textos de referência para que a gente nunca perca o Freud aí, né? De vista, né? São textos importantes, né? Então, sem mais delongas, quando aparece o nosso Lacanzinho aí, é porque é hora de ler. Vamos ao texto. Então, vamos começar aí na minha edição, que eu acho que é a mesma de vocês, está na página 123, correto? Vamos ao texto da presença do analista, né? E aí nós vamos ter, como foi colocado, né? Aqui, no seminário 11, eu nem falo que somente pelo Jacques Alain Miller, porque o Lacan autorizou, né? Então, esse início aí, né? Esses tópicos que são colocados,
Então, problemas da transferência, então ele já começa a sua sessão de seminário, né, tocando aí nos problemas da transferência. O obscurantismo na análise, né? A blata causa, o inconsciente como causa, então nós vamos voltar a esse ponto. O outro, o grande outro, né? Já lá, aqui vai fazer referência ao esquema Z, né? Aquele esqueminha Z ou L também, né? O inconsciente está do lado de fora. Olha que interessante essa colocação, né? O inconsciente está do lado de fora. E depois ele vai citar um artigo do International Journal. E já começa com essa frase que eu até destaquei aqui, né? Diz o senhor Lacan: para evitar de ter sempre que procurar por uma caixa de fósforo, me deram uma, grande, como vocês veem, na qual está escrita esta fórmula: a arte de escutar equivale quase a de bem dizer. Isso divide nossas tarefas. Esperemos que estejamos perto de estarmos à altura delas. E aí falamos, né, Bárbara, você mandou lá no Lecatre a escutatória. Né? Tem a oratória e tem também a escutatória. Muita gente precisando e querendo falar e poucas pessoas aí para escutar, né? Essa é aquela coisa. Ouvir é diferente de escutar, né? Como está a escuta? Então, a arte de escutar equivale, e eu gosto do quase, né? Equivale quase a de bem dizer. Muito bem. Frase assim para colocar no Instagram, como eu brinco, né? Fazer uma arte, pôr no Instagram e fica como quiserem, né? Bom, continuando com o senhor Lacan, tratarei hoje da transferência. Quer dizer que abordarei sua questão, esperando chegar a lhes dar uma ideia de seu conceito, segundo o projeto que anunciei em nosso segundo encontro. O segundo encontro é aquele famoso, né, que chama o inconsciente freudiano e o nosso, onde ele colocou os 4 conceitos fundamentais no quadro e disse que durante o ano ele falaria sobre os 4 conceitos. Aqui tem uma questão interessante que foi eliminado. Aqui eu coloquei só por uma questão de curiosidade, esse trecho aí foi cortado aqui da nossa transcrição, mas eu acho ele interessante pelo ponto de Lacan está sempre enfatizando durante o seminário quais seriam os 4 conceitos fundamentais e quais que eles seriam todos amarrados. Então, nesse trecho aí, tem essa parte onde ele vai colocar aí novamente, ó, nos seus devidos lugares, o fundamento da psicanálise está no inconsciente, na repetição, a transferência. Aí ele fala, esse que a gente chega hoje, né, que vamos começar a falar sobre ele hoje, e o quarto, a pulsão que ele reservará para o fim. Isso aí é um trecho da transcrição que está no Stafferlai, que mostra que, às vezes, algumas coisas são eludidas, mas por que eu destaquei esse trecho? O Lacan insistindo, então, que são os fundamentos da psicanálise. Veja que, fondament, né? Os fundamentos da psicanálise. O inconsciente, a repetição, a transferência, aí ficam os nomes em francês, né? E a pulsão que ele deixa para o final. Esse trecho aí foi excluído, mas mais para frente tem algum outro onde ele vai repetir, né? No quadro ele escreve transferência, repetição, inconsciente, pulsão, faz a relação entre eles, então ele está colocando firme aí que são os 4 conceitos fundamentais, né? Não que os outros não sejam importantes, nós temos mais do que esses 4, né? Então, vamos lá. A transferência, na opinião comum, é representada como um afeto. Afeto. Lacan, às vezes, é muito criticado porque ele não leva em consideração os afetos. Porém, o seminário 10 sobre a angústia é totalmente sobre um afeto. Né? O único afeto que não engana. A angústia é o único afeto que não engana. Né?
Então, a transferência, segundo Lacan, é representada como um afeto. Qualificam-na vagamente de positiva ou de negativa. Aceita-se, geralmente, não sem algum fundamento, que a transferência positiva é o amor, l'amour. A transferência positiva, também chamada de transferência erótica, é o amor. Contudo, é preciso dizer que esse termo, no emprego que se faz dele aqui, é de uso inteiramente aproximativo. Freud colocou muito cedo a questão da autenticidade do amor, tal como ele se produz na transferência. A autenticidade do amor, né? Se esse amor é autêntico ou não. E tal como ele se produz na transferência. Uma coisa que chamei a atenção lá no encontro do Lecatre foi a questão da transferência como produção, né? Nós vamos falar um pouco disso aqui. Né? Para dizer logo, a tendência geral é sustentar que ali, olha isso que interessante, é sustentar que ali se trata de uma espécie de falso amor. Falso amor, de sombra de amor. Freud, ao contrário, está longe de ter feito pender a balança neste sentido. Não é um dos interesses menores da experiência da transferência colocar para nós, mais adiante, talvez, que nunca se pôde carregá-la, a questão do que chamamos amor autêntico. Ein-Liebe, amor autêntico. Bom, vamos entrar numa discussão aí, né? Vamos tocar num ponto que foi o Lacan tocou aqui. O que seria, então, a questão da transferência positiva e a transferência negativa, sem entrar no mérito da contra-transferência, né? Isso aí que ele vai cutucar os pós-freudianos ali para frente, como ele não poderia deixar de fazer. Né? Não poderia deixar de fazer. Nós temos, então, essa questão da transferência positiva, é quando está tudo bem, né? Quando o analisando está tudo feliz com o analista, tem simpatia, tem esse envolvimento, tem essa cordialidade, né? Principalmente quando a transferência está se estabelecendo, né? O analista vira senhor de tudo, então isso é muito bom. Né? Isso aí é a transferência positiva, como está aí, né? Constituída por sentimentos conscientes de simpatia, envolvimento com o tratamento, né? Então o paciente aí envolvido com a questão, né? Cordialidade, né? Tudo muito bem, tudo muito feliz. Essa é a transferência positiva. Certamente, a face aprazível da transferência positiva é mais cômoda, é mais fácil lidar quando a pessoa está, vamos chamar assim, de boa com você, não é? Até nos nossos relacionamentos, quando a pessoa está de boa, é mais fácil de você administrar isso. Né? Quando está tudo bem. Né? Mas aí eu caso com essa questão aqui desse falso amor. Então, nós temos essa dualidade, né? Essa dualidade. Ao mesmo tempo que te amo, eu te odeio. Então, esse que é o ponto. Né? Então, o ponto que isso se torna mais visível, e coloco o adendo e perigoso, na medida em que tudo isso pode convergir para os fantasmas narcisistas do analista. Precisamos tomar cuidado com isso. Muito elogio, muita coisa, o analista pode inchar aí o seu ego, e aí a coisa pode complicar. Essa é a questão da transferência positiva. Trago isso aqui que trouxe na aula do Lecatre também, pontuei, porque o Lacan está citando isso. Qualificam-na vagamente, veja que é vagamente,
de positiva e negativa. Então, é uma via de mão dupla. Então, há esse aspecto aí duplo da transferência, né? A negativa, então, né, Freud nomeou de transferência negativa quando o paciente começa a ficar reticente no seu discurso. E aí ferindo, vamos dizer assim, a regra fundamental, né, que é fale tudo que vier à sua mente sem nenhum tipo de censura. E não é muito fácil. Essa questão é muito fácil. Não, não é. Né? A gente sabe que associação livre realmente não é uma coisa fácil de se fazer. Né? Realmente não é. Uma vez eu fiz uma pergunta ao Forbes a respeito disso e ele fez uma analogia que eu achei muito interessante. A questão da associação livre é como se fosse um rádio, ele até brincou, né? Um rádio é coisa antiga, né? Você vai rodando o dial, né? Aí você escuta aqueles chiados, né? Então aquilo é quando a pessoa entra em associação livre, que não fica em lugar nenhum, sabe? Não fica em lugar nenhum. Mas dentro desses zumbidos e desses chiados há o que você pescar. A questão da regra de ouro da psicanálise, né? Eu vou ver se eu acho essa minha interação com ele e mando para vocês. Né? Agora, quando... lembra que a gente falou da transferência como motor da análise, mas, ao mesmo tempo, como freio? Né? Ele é o motor da análise e o freio. Agora, a transferência negativa se dá com isso aqui. Ó. Não vou falar isso. Não sei, não quero falar isso para o meu analista, não sei se ele vai mudar a opinião dele a meu respeito, se ele vai achar ruim, né? E aí, veja, começa a desconfiar do profissionalismo. Ele não está interessado em mim, né? Esse analista não é bom, não. Não, isso aí não é bom, não. Falei umas coisas com ele, nem deu atenção, não falou nada. Tudo uma relação, a gente tem sempre que ter em mente que a relação transferencial ela é uma relação imaginária, totalmente imaginária. Né? Olha aí, comprometimento do analista. Né? Aí vai do manejo dessa transferência também, né? Muitas vezes eu conheço analistas que eles não marcam horários fixos, né? Justamente que vai direcionando o tratamento a respeito do que aparece, né? Argumenta sobre a inocuidade do próprio trabalho terapêutico. Não está adiantando nada. Eu venho aqui, falo tudo para o meu analista. Caramba, eu acho que ele vai me ajudar. Eu acho que ele vai me ajudar. Olha aí, os sujeitos, vou saber, né? Mas não está dando nada. Eu não estou sentindo efeito, não está dando nada. Isso, normalmente, depois de um tempo, né? Porque quando está nas primeiras sessões, o analista é Deus, né? Teoricamente falando. Né? E mantém uma distância cautelosa. Não acredito nisso, não. Não, você tem... Bom, não acredito, não tem efeito, mas continua indo, né? Há um motivo aí para continuar indo, né? Uma vez eu escutei que a gente tem que tratar sempre a sessão de análise do analisando como se fosse a última, e deixar sempre a porta aberta, porque a gente nunca sabe se ele volta. A gente nunca sabe se ele volta, né? Aí a questão da resistência, vamos colocar, né? Escutei uma pontuação lá e depois, hoje tem análise. A questão da resistência é interessante, né? Mas quem nunca, no dia da análise, falou assim, não, hoje não, sabe? Aí o carro quebra justamente no dia que você tem analista. Muito bem. Então, isso seria. Boa noite, Miriam, tudo bem? Boa noite. Bem-vinda. Então, essa seria a questão dessa transferência negativa, né, de acordo com os textos de Freud. Está claro isso? Só citando aí, e casando aí com essa questão dessa, que ele chama, que o Lacan chama aqui, dessa espécie de falso amor, né, de sombra de amor. Estamos aí na página 124, Miriam, iniciando aí a leitura.
repassando aqui alguns pontos sobre transferência positiva e negativa, já que foi citado aqui no Lacan. Bom, vamos seguindo aí, que tem uma questão interessante ali também. Esse primeiro tópico aqui é bem... É direto, na verdade, ele é bem direto. Então, seguindo com Lacan, a transferência negativa é-se mais prudente, mais temperado na maneira que se tem de evocá-la e não se identifica, olha que interessante, e não se identifica jamais com o ódio, tá, gente? Não se identifica com o ódio. Emprega-se antes o termo ambivalência, termo que, mais ainda que o primeiro, ódio, mascara muitas coisas. Coisas confusas, cuja manipulação não é sempre adequada. Ambivalência. Ambivalência afetiva. Que é extremamente importante, não sei se vocês vão concordar comigo, para qualquer relação. Qualquer relação. Tudo em excesso, a gente tem que escoar, não é? Eu não tenho filho, mas suponho, né? Nossa, eu amo meu filho de paixão, mas às vezes dá uma vontade de matar. No sentido, né? Faz umas coisas que me dá raiva. Deixa eu... Estou tentando desligar o telefone, não estou conseguindo. Então, essa ambivalência afetiva ela é extremamente necessária, concordam comigo? Então, vejam. Eu estou tentando silenciar o telefone, mas não estou conseguindo. Então, vai para o modo avião, pronto. Engraçado que meu telefone quase não fica com som. Né? Então, nós temos a questão aí da ambivalência. Agora, um termo mascara o outro. Como diz o Lacan aqui, ó. Coisas confusas cuja manipulação não é sempre adequada. É a questão do amódio, né? A questão do amódio. Sabe a relação de casal, por exemplo? Às vezes tem que sempre ter uma briguinha e depois para fazer as pazes, né? Para temperar um pouquinho, né? Muito bem. E geralmente por coisa boba, né? Geralmente por coisa boba. O Forbes fala que é por isso, por causa dessa ambivalência afetiva, que não existe DR. A única DR que existe é a de término de relacionamento. E quando a pessoa fala assim, amor, eu te amo. Ah, o quanto você me ama? Aí complicou. Né? Porque isso é afeto, né? Isso é uma coisa que não dá para medir. Ah, eu acho que você me ama esse tanto, mas, bom... Né? Aí podemos entrar numa outra discussão, por isso que fala, porque o gozo é do um, né? Então só eu que sei, né? Então às vezes não dá para pôr em palavras, não dá para expressar, né? Quando o casal pergunta assim, mas quanto você me ama, aí o negócio aí complicou. Olha a transferência aí, ó. Olha a questão do imaginário. Eu achei que você fosse gostar disso. A relação das condições para o enamoramento. No início da análise estão sendo estabelecidas, então, aí as condições para o enamoramento. Né? Acho que já citamos sobre isso aqui, né? A questão do desejo do outro, né, Iago? Foi aqui, né? Foi até que você colocou a questão do desejo do outro, né? Então, olha aí, né? No início do tratamento, outro texto, né? Interessante para se ler a respeito é sobre o início do tratamento, onde lá está colocada que são necessários nas primeiras sessões que se coloque as condições para o enamoramento, ou não. Ou não. Vocês já estiveram analisando que não deu certo? Vamos colocar assim? Que não estabeleceu transferência? Acontece. Né? Quer falar, Iago? Não, foi sem querer aqui. Eu não atendo ainda, não. Ó, o meu som se calou aqui. Muito bem. Você abriu o microfone, falou e eu não escutei, Iago. Não, foi sem querer aqui. Ah, não, tudo bem. Mas eu não atendo ainda, não, tô bem, então... Não, tudo bem. Mas espero que com a sua análise a transferência esteja fluida, né?
Às vezes a gente tem raiva do analista mesmo, né? Mas, bom, enfim. Vamos seguir Então, aqui. que eu Diga. sempre... Ainda não ficou claro para mim, é a questão da resistência sempre do analista. Eu já escutei diversas vezes isso. E por quê? Você pode explicar um pouco sobre isso? Vai na questão crucial aí do desejo do analista. É um ponto polêmico aí da colocação de Lacan. Vai a questão do desejo do analista. Sim, mas esse sempre me faz pensar, será que não existe em algum momento uma resistência do analisando? A resistência do analisando, ela é contornada, vamos dizer assim, pelo desejo do analista. O desejo do analista, em último caso, é que haja análise. Vamos colocar aí. Aí, com esse manejo da transferência, o analista consegue reverter essas resistências. Perdão, fiz um ato falho aqui. Bom, isso bem passando, nós vamos chegar na questão do desejo do analista no próprio Lacan, quando ele fala desejo do analista e desejo de analista, né? Então, é que haja análise. Então, esse manejo dessa transferência. E aí a questão da presença. Aí eu coloco assim, a presença, com A de artigo, e a presença de haver. Para que se quebre essa resistência. Mas muitas vezes o que assim, um questionamento pode não dar liga, pode não dar match. Pode. Simples assim. É aí que vem a questão importante da entrevista preliminar, porque você pode também não querer ouvir, não estar pronto para aquela escuta, né? É uma resistência, é uma coisa que você tem que trabalhar, é um não desejo, acontece. E pode ser que a pessoa ela é livre para não gostar da gente também, né? Então, ela pode não ir com a minha cara, é simples assim. Pois é. Eu já tive... Perdão, pode falar. E aí não vai importar se eu quero muito atendê-la. Ela pode simplesmente não querer que eu a atenda. Sim. Ou aí pronto. Aí... Claro. Tá me ouvindo? Que aqui está dando... Claro, é justamente isso. Nesse ponto, quem, vamos dizer assim, quem manda na análise, de uma certa forma, é o analisando. Eu não vou voltar lá mais, pronto. Por quê? Porque eu não quero. Aí a gente dela. Tem que tomar cuidado. Não deu liga. Exato. Não quero. Pronto. Aí não há nada que você possa fazer, por mais que seu desejo seja que né? Essa questão do desejo do analista é interessante e muito rica para esse tipo de debate. Eu não gostei que ela falou isso de mim, me deu um ponto que eu não gostei, não, por isso que você tem que tratar para cada sessão como se fosse a última, né? Você nunca sabe se ele vai voltar. Isso é direito dele. Você pode ter a melhor das boas vontades, mas não há transferência. Gostei dessa, não dá liga, não vai para frente. Não estão estabelecidas as condições de namoramento. E aí não funciona. O que o Lacan critica muito é a questão da contratransferência. Aí eu entendo, mas essa coisa da resistência que eu acho meio... É um ponto bem interessante e realmente bem polêmico, podemos colocar assim. Não que ele esteja errado, mas é algo a se questionar, né? Sim. Obrigada. Mas acho que deu para... Nada, fica à vontade. Mas acho que deu para pincelar mais ou menos o que seria, né? Não é amarrar a pessoa no pé da mesa e falar assim, eu vou tratar da sua análise. Não. É para que se estabeleça essa... e que pode vir tanto de um lado quanto do outro. Né? Eu já estive analisando que terminou por WhatsApp. Hoje em dia é comum, né? Terminar relacionamentos por WhatsApp, né? E aí você tem que estar pronto para ficar nesse lugar de resto, né? Aquilo que cai, né? Olha a questão Aconteceu aqui também.
Aí olha a questão. Aconteceu, hoje em dia é tudo pelo WhatsApp. Olha aí como vai essa questão narcísica que é importante. O que será que eu... Aí vem a neurose, né? O que será que eu fiz, gente? Será que eu fiz errado? Eu devia ter feito, eu falei tal coisa. E vai ficar no imaginário, porque, de certa forma, você nunca vai saber. Quando aconteceu comigo, eu levei para análise, para supervisão, levei para os dois, aí o supervisor falou, Gustavo, não há nada que você possa fazer. Gustavo, eu fui um desses analisando que, entre aspas, fez isso. Na verdade, terminei, assim, por WhatsApp, foi bem no começo, assim, acho na terceira, quarta sessão. E aí mandei, ó, não vai dar mais, não vou, e pronto, já mandei o dinheiro antecipado. E aí, só ok, tudo bem. E depois eu fiquei pensando, caramba, será que eu se fizer? Não, vou marcar uma sessão para fazer isso direitinho, porque foi muito feio. E estou na análise até hoje. Às vezes volta, às vezes volta, entendeu? Né? Então quer dizer que aí tinha um vínculo, né? Já tinha um laço. Né? Porque às vezes a gente tem, não quero mais, e piriri pororô, mas você passa uma crise lá, a primeira pessoa que eu vou lembrar, eu vou lá na Bárbara, mas eu dispensei a Bárbara, mas enfim. E assim, tá vendo tudo bem, sabe? Primeira sessão, ok, segunda, terceira, foi para quarta, assim, foi, nossa senhora, foi... Né? Mas voltou, né? Tô até hoje, né? 3, 4 anos depois. Tá vendo? Aí que tá essa relação dessa ambivalência aí, né? Eu sei de condutas aqui estamos entre pares, não tem problema, não vou citar nomes, mas que a analista terminou analisando, vamos colocar assim, terminar, né, já que está falando de relacionamento amoroso, porque disse que não deu transferência. Mas o analisando não é obrigado a saber o que é transferência. Aí ele me indicaram, ele começou a fazer a análise comigo, e a primeira coisa que ele me falou foi assim, eu estava fazendo análise com a pessoa e tal, e aí achei que estava tudo bem, eu recebo uma mensagem no WhatsApp que ela estava interrompendo as minhas sessões porque não deu transferência, aí eu não entendi foi nada. Ou seja... Deus, mas pro analisando estava tudo ok? Ele te falou? Foi, Gustavo? Para ele estava tudo tranquilo. Agora, a gente tem que tomar... Agora, como o psicanalista está com essa voga, né, nos termos psicanalíticos estão aí nessa voga, né, nessa moda, a gente tem que tomar cuidado. O analisando não é obrigado a saber o que é uma transferência. Ele não é obrigado a saber o processo. Né? E aí já tem uns 5 meses isso. Aí para estabelecer foi difícil. Né? Para estabelecer foi difícil, porque aí ele foi buscar o que era, e toda hora ele começa a perguntar, isso é fato, mas pode ser sintomático também. Ele fica perguntando como está a transferência. Dá vontade de brincar, né? Transferência realizada com sucesso, mas quem vai saber é você, não sou eu. Né? Muito bem, mas vamos seguir aqui. E esse parágrafo está até destacado aqui, penso eu, né, nos meus trechos. Não estou conseguindo passar. Está aqui. Está aqui, olha, vamos ver aqui o que temos. Diremos com mais justeza que a transferência positiva é quando aquele de quem se trata, o analista no caso, pois bem, a gente o tem em boa consideração. Né? A transferência positiva é quando a gente acha que a gente tem o analista em boa consideração, ele é gente boa. Ele é bacana, ele é gente boa, ele é o melhor cara do mundo. Negativa, está-se de olho nele. Muito bem. A negativa, você começa a desconfiar. Será que ele está sabendo? O gatinho da Bárbara. Muito bem-vindo, gatinho. Será que ele sabe o que ele está fazendo? Esse analista, não sei não, viu? É muito lero-lero. Eu não está dando atenção para tanto que eu estou dizendo. Tá? Está-se de olho nele, por isso que eu destaquei esse aqui. Então, a transferência positiva é quando o analista a gente o tem em boa consideração. A negativa está-se de olho nele. Né? Resumindo. Vamos seguir.
Há um outro emprego do termo transferência que merece ser distinguido. Quando dizemos que ela, marquem isso aí, quem gosta, eu pus 2 bolinhas. Como diz a minha amiga Isabela, que deve estar vendo a gravação, ela sabe que eu não escrevo em livro, quando eu falo que faço 2 bolinhas, ela fala, estamos progredindo. Melhor, né? Vamos lá. A transferência estrutura todas as relações particulares. A transferência estrutura todas as relações particulares a esse outro que é o analista. Muito bem. A transferência estrutura todas as relações particulares a esse outro que é o analista. E que o valor de todos os pensamentos que gravitam em torno dessa relação imaginária, deve ser conotado de um signo de reserva particular. Donde a expressão, que é sempre colocada numa nota como uma espécie de parêntese, de suspensão e mesmo de suspeita, quando é introduzida a propósito da conduta de um sujeito. Ele está em plena transferência. E isso supõe que todo o seu modo de apercepção está reestruturado sobre o centro prevalente da transferência. Então, ele está em plena transferência, o tratamento está caminhando. Eu acho que eu pus uma nota, está travando aqui, eu acho que eu pus uma nota aqui a respeito. Isso aqui está mais para frente. Eu achei que eu tivesse colocado esse trecho aqui, mas não coloquei. Ele está em plena transferência. Vamos seguir. Não vou seguir mais longe, porque essa dupla referenciação semântica me parece suficiente por enquanto. Não poderíamos, certamente, nos contentar de modo algum com isso, pois que nosso fim é abordar o conceito de transferência. Então, vamos nos contentar. Ele está em uma transferência positiva, transferência negativa, ele está em plena transferência. Não vamos nos contentar com isso. Bom, esse conceito da transferência é determinado pela função. Então, vejam, esse conceito é determinado pela função que tem o quê? Numa praxis. Muito bem, a psicanálise é uma praxis, né? Lacan colocou isso lá na aula da excomunhão, né? O que diferencia a psicanálise das ciências e etc. E a psicanálise é uma praxis. Trabalhamos, então, toda a questão de conceito, né? Nós vimos que o conceito, ele, como diz o próprio Lacan, ele se molda, né, de acordo com a realidade que é feito para absorver, né? Então, o conceito de transferência é determinado pela função, então ele tem uma função dentro de uma praxis. E vejam, eu grifei a palavra dirige. Esse conceito dirige o modo de tratar os pacientes. Direção, balizas, direção. Isso aí, texto essencial de Lacan, a direção do tratamento. Um conceito que dirige o modo de tratar os pacientes, o manejo da transferência. É importantíssimo. Agora veja como ele pinta. Inversamente, olha, o modo de tratar os pacientes comanda o conceito. Então, o modo de tratá-los comanda o conceito. Pode parecer que é, de saída, resolver uma questão como a de saber se a transferência é ou não ligada à prática analítica. Se é um produto
dessa prática, mesmo um artefato dela. Então, aqui a transferência produz algo, né? Na aula lá do Lecatre, e espero que todos assistam, quando eu fiz as transferências de Freud, né? A transferência de Freud com Charcot, a transferência de Freud com Breuer, e a transferência de Freud com Fliess, a transferência produziu a psicanálise. Né? A transferência como algo, como produção. Bom, aí o Lacan, ele não está nem respondendo nem que sim, nem que não, está só colocando a questão. Vejam, é uma pergunta indireta. Precisamos resolver a questão, que é saber se a transferência é ou não ligada à prática analítica. Primeira questão, a transferência é ou não, né, ligada à prática analítica. A transferência é ou não produto dessa prática e até mesmo um artefato dessa prática. Lacan vai dar umas cutucadinhas. Alguém, Ida Maldapini, entre numerosos autores que foram levados a opinar sobre a transferência, foi quem levou mais longe a tentativa de articular a transferência neste sentido. Seja qual for seu mérito, trata-se de uma pessoa muito teimosa. Digamos logo que não podemos, de modo algum, aceitar essa posição extrema. Lacan e suas cutucadas. De qualquer modo, conduzir assim sua abordagem não é resolver a questão. Esse trecho também está destacado aqui. Mesmo se devemos considerar a transferência como um produto da situação analítica, então nós vamos ter aí novamente transferência como produto, podemos dizer que essa situação não poderia criar o fenômeno todo e que, para produzi-lo, é preciso que haja, fora dela, possibilidades já presentes, às quais ela dará composição, talvez única. Então, não é preciso, não é só a transferência, né? Vamos prestar atenção no trecho novamente, ó. Essa situação não poderia criar o fenômeno todo, o fenômeno da experiência analítica. Para produzir esse fenômeno, é preciso que haja, fora dela, possibilidades já presentes, algumas coisas já postas, coisas já colocadas, as quais ela dará composição, talvez, única. Vou seguir aqui esse trecho todo, depois a gente comenta. Isso não exclui, de modo algum, onde não haja analista no horizonte, que ali possa haver, propriamente, efeitos de transferência exatamente estruturáveis, como o jogo da transferência na análise. Efeitos de transferência. Simplesmente a análise, a praxis, né? Lembra que estamos colocando a questão de saber se a transferência é ou não ligada à prática analítica. Tudo que ele está questionando aqui. Veja, isso não exclui de modo algum, onde não haja analista no horizonte, né, onde não esteja ligado aí nessa praxis, que ali possa haver efeitos de transferência exatamente estruturáveis, como o jogo da transferência na análise. Já falamos que a transferência ela não é somente no setting analítico, né? Existem outros tipos de transferência, né? Transferência de trabalho, transferência com saber. É isso que o Lacan vai colocar. Então, esse tipo de transferência é diferente. Né? Aí, qual que é o diferencial? Simplesmente a análise
ao descobri-los, né? A análise, ao descobrir esses efeitos de transferência, permitirá-lhes dar um modo experimental que não será, de modo algum, forçosamente diferente do modelo que chamaremos de natural. De modo que fazer emergir a transferência na análise, onde ela encontra seus fundamentos estruturais, pode muito bem ser o único modo de introduzir a universalidade da aplicação desse conceito. Então, ele coloca que a transferência é um conceito universal. Mas fazer emergir esses efeitos de análise, fazer emergir a transferência no setting, né, pode ser o único modo de colocar esse conceito universal. Né? Bastará, então, cortar o cordão de seu arrimo na esfera da análise e, bem mais ainda, da doxa, que ali é atinente. Tudo isso, além do mais, é apenas truísmo. Valeria ainda a pena, de entrada, colocar sua fronteira. Então, Lacan está colocando aqui a questão da transferência, como está escrito problemas da transferência, né, colocando aqui essas questões. Seria a transferência somente um conceito analítico? Não, já colocou que não, mas somente na análise, né, somente com o jogo dessa transferência na análise, é que seria possível fazer emergir essa universalidade desse conceito. Bom, mas sabemos que a transferência ela existe em outros pontos, como foi mencionado aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa para... Alguém quer comentar alguma coisa? Estão quietinhos, a gente está só lendo, né? Muito bem. Ok? Gustavo, essa questão da transferência, quem trabalha em escola, acho que percebe bem, né? Sim, sim. Até mesmo esses fatores, como ele falou aqui, externos, vamos dizer assim, que já estão lá presentes. Talvez a gente... E parece que tem horas que, de cara, eles já gostam, mas também às vezes criticam. Sim. Eu trabalho com crianças, às vezes, quando eles não gostam, são mais diretos, sabe? Diz logo o que é, na cara, na lata. Pronto. Vocês chamam a gente até de mãe. Eu já tive aluno que me chamou de mãe. Ô, mãe. Eu falei, não. Aí todo mundo deu risada, tal, né? Vira zoeira na sala, mas é engraçado, que já me chamaram de vó, de mãe, de tia. E é bonitinho até, né? Porque é uma transferência, você percebe ali, fica quieto, mas percebe que tem uma transferência mesmo. Uhum. E o produto seria a aprendizagem, né? Produto dessa transferência. Vamos colocar que seria a aprendizagem. Gustavo, teve até uma questão que aconteceu, acho, na escola, que acho que posso comentar assim, porque trabalho com profissional de apoio escolar, né? Então, com crianças, né, com deficiência, alguns autistas, outros têm outras necessidades. E aí, no final do ano, algumas mães pedem, né, para a direção da escola, olha, eu gostaria que fulano continuasse como o profissional de apoio do meu filho, que se deu bem, teve um resultado muito legal na aprendizagem e tudo mais. E aí, às vezes, a escola ela fala assim, olha, não, a gente vai trocar, que é porque a gente não quer que o aluno, ele, sei lá, fique apegado com aquela pessoa ali. E aí, às vezes, fico assim, caramba, no processo de aprendizagem, né, é muito importante essa questão do vínculo, né? Eu já vi casos assim, onde não foi o vínculo, foi para frente, e aí teve que trocar. E aí, de repente, chega, né, por exemplo, a direção com uma coisa dessa, não vamos simplesmente trocar, estava tudo bem, mas vamos trocar porque ele não pode acostumar. Eu passava muito isso quando eu dava aula em franquia de idiomas, que a gente tinha que trocar e não podia ficar 2 semestres com o mesmo aluno, e às vezes você está trabalhando com aquele aluno, produzindo alguma coisa justamente muito que não gosta, né, Iago? Muito aluno que não, né? E aí é uma questão polêmica, então você vai quebrar o vínculo, né? Exato, e aí no caso dessas crianças, né, com deficiência,
Alguns eu já vi, assim, que teve alguns profissionais lá de apoio que foram, não se deram bem, não passou 2 semanas, não tinham o que fazer, sabe? E E aí aí... retornava Oi? retornava para o anterior? Não. Não. Aí tinha que caçar outro, sabe? E, assim, então, no caso dele, assim, já é bem... Talvez não tenha aquela maleabilidade, aquele manejo, não permita, não tenha muita flexibilidade. Talvez seja muito aquilo, ó, gostei de cara, foi, pronto. A mãe de um aluno que eu trabalho com ele, ela me disse, nossa, eu fiquei aliviada quando eu vi que ele gostou de você, porque quando ele não quer, tchau. Não tem muita flexibilidade, assim. Não. É 880, né? Uhum. Isso é interessante, que me lembra esse fato, né? E eu sempre critiquei isso, mas o processo de aprendizagem, ele se dá justamente nessa relação que hoje a gente vai chamar de transferencial. Né? Nessa relação. Nos manuais de pedagogia, nos cursos de pedagogia, não se fala em transferência, mas poderia-se. Né? A gente vai lidar esta relação professor e aluno. Não é assim que se fala? Né? E aí eu fiquei assim, Gustavo, porque assim, uma das coisas que a gente ouve na formação é, às vezes, tipo assim, vamos tentar essa questão da inclusão, vamos ajudar ele a formar vínculos e tal, e aí vem com uma proposta dessa, sabe? Eu falei, mas qual a necessidade de cortar um vínculo porque não pode se apegar? O que está querendo dizer assim para a criança, sabe? Sim. Olha, num dia que eu não puder estar mais aqui, eu acredito na criança que ela vai encontrar um meio de, sabe? Mas cortar um vínculo, assim, sem ver se para quê, simplesmente por medo. Não, ela vai se apegar, vamos cortar de agora logo. Então, chega a ser até violento, né? eu acho assim, agressivo, eu acho tendo em vista que muitas vezes a deficiência é de uma agressividade já, né? Já é difícil lidar com todo aquele quadro. Quando a criança consegue construir um vínculo saudável, né, com o profissional, cortar dessa forma, eu vejo como uma violência também. É complicado, né? Assim, né? Sabe que há casos que regridem, as crianças regridem demais, sabe? Sim, já vi isso. Sim. O problema é esse, né? Ela começa desastre, a regredir. Né? Sim. E mesmo porque quando a gente deixa uma criança, a gente precisa fazer a despedida, né? Para ela conseguir entender que você vai sair, mas que você está ali, né? Tem todo um trabalho e às vezes não existe esse tempo, né? Não existe tempo hábil para isso. É onde eu falo às vezes, né? Pego muitas vezes até da doutor, que eu gosto bastante. Tipo, a gente está aqui discutindo o que é o melhor não para a criança e a gente nunca lembra de perguntar para ela o que ela quer. Sim. Exato. O meu aluno, aí ele já falou, próximo ano é ele de novo e pronto. Não vai mudar. Ele fala, quero, e assim, realmente teve um avanço. Mas muito por causa dessa questão do vínculo. No começo teve um pouquinho de trabalho, mas depois que se estabeleceu, nossa, assim, demais. Uma mudança assim expressiva. E aí é muito rígido com algumas coisas. Eu fico pensando se acontecer disso, né, de resolver simplesmente mudar e não dar nenhuma justificativa para ele, não tiver esse tempo de conversar e tal. Eu não sei, pode ser. Eu já vi casos onde há uma regressão assim, total. Muito violento mesmo, sabe, Gustavo? É violento, é abrupto, né? Nossa. Eu sempre falava isso nas reuniões de coordenação desses cursos, né? Eu falei, mas por que tem que trocar? E às vezes você está fazendo um trabalho ali envolvendo, né, o aluno, fazendo até, porque, por exemplo, uma língua estrangeira não é todo mundo que gosta, muito, no meu caso, muito ali estava, por que você está aqui? Porque minha mãe obriga. Né? Então você já tinha que criar aquele gosto, fazer aquela aproximação. Então, quando você estava conseguindo algum resultado, era obrigado a trocar, né? Porque não pode ser feito o quê? O enlace. E olha a transferência como enlace. O laço social, né? É muito abrupto, realmente, né? No seu caso, ainda as crianças, quando elas se apegam e você corta sem falar nem que nem porquê, né? Bem violento, né? Bem violento. Muito bem.
Então já temos aqui um ponto interessante, né? A transferência realmente ela não se dá somente na experiência analítica, né? Mas em toda essa experiência que aí vai chegar num ponto interessante, que exige o quê? Né? Uma transmissão, né? Como foi colocado o termo Übertragung, né? Seria uma transmissão de algo, né? Uma coisa que produz algo. A transmissão do saber. Então, nós vamos chegar a sujeito, suposto, saber. Né? Lacan e a transferência com o saber. Pontos interessantes que ele está começando a pincelar aqui e que nos faz pensar juntamente com ele. Né? Quando eu estava relendo esse item 1 aqui, estava pensando justamente nisso. Veja como ele faz as perguntas, mas de maneira indireta. Né? Ele tá colocando questionamentos aqui, ele não está... Né? Colocou o que é a transferência positiva, transferência negativa. Né? Eu penso que esse segundo parágrafo aí da página 127, né? A negativa está-se de olho nele. Eu escuto isso um pouco com uma ironia muito grande. Né? Transferência positiva é quando estamos de bom grado, né? A negativa é quando está-se de olho nele, né? Aí ele faz essa crítica aí, né, sobre a questão do ele está em plena transferência, está até destacado aqui, né? Então foi toda essa introdução e esses questionamentos, né? Seria então a transferência somente na praxis, né? Analítica? Então é esse ponto que ele coloca aqui. O que nos faz pensar, então, e ter sempre em mente isso que já falamos, né? A transferência. Estou tentando passar e não estou conseguindo. A transferência, então, como duas coisas, né? Deixa eu tentar passar aqui, peraí. Aqui. A transferência, então, como essas duas coisas, né? Onde Freud aborda o tema da transferência, ele vai colocar esses dois. Olha, e veja que estão apresentados e problematizados, né? A minha aula lá do Lecatra eu chamei de transferência uma travessia, né? De um ponto ao outro, né? O ensino e aprendizagem também é uma travessia, não? Uma transferência aí com o saber, com quem ensina. Foi muito boa essa colocação, né? E vejam, uma articulação, né? Vamos colocar aí uma dobradiça, uma articulação. Nesse caso, entre paciente e analista, coloquei aí, não tirei o termo paciente, porque Freud chamava o analista de médico, né? Freud era médico. Então, depois a gente vem analisando, né? Eu ainda prefiro analisando do que analisante, porque o gerúndio dá essa ideia de trabalho, né? Que o Lacan coloca muito, né? Colocar sem trabalho, então. Aí fica a critério de cada um. Analista e analisando ou analisante. Aí um ponto meu, analisante coloca muito como objeto, né? Eu estou analisando aquele objeto, né? Concordo com você, eu gosto do analisando. Eu gosto do analisando. É igual quando existe também uma questão de tradução e de uso sobre isso que a gente conversou, desejo do analista e desejo de analista, do e o de. Né? Se você for traduzir do francês, dá as duas, mas dá uma diferença semântica muito grande. Agora, o analisante não dá essa ideia, estou analisando aquilo ali, né? Então, de objeto. Né? Então, uma ideia de trabalho. Então, voltando aqui, a articulação, essa articulação entre paciente e analista, então, o enlace, né, como foi colocado, eu gostaria, eu vou insistir que vocês assistam a aula do Lecatre, que eu disponibilizei lá para vocês, a Bárbara estava presente, onde foi falado da figura do médico, né? Falou-se da figura do médico, né? Esse enlace com a figura do médico. Né? Que dessa articulação se produz algo, então o efeito do processo. Olha aí, a produção. Né? O efeito do processo. É um aprendizado, é um efeito de análise. Né? E aí, voltando aqui ao trecho do Lacan, ele fala, né, efeitos de transferência exatamente estruturáveis como o jogo da transferência na análise.
isso produz algo. Essa transferência ela tem um efeito. Quais são esses efeitos de transferência? O que é produzido? É o aprendizado, Iago? É. É a psicanálise, como for, a articulação, né, entre Freud e todas as transferências que ele realizou aí, com Charcot, produziu-se um conhecimento sobre as histéricas. Depois nós tivemos aí com o Breuer, né, a questão da Ana O, que o Breuer não soube lidar com a transferência. Né? Olha o efeito de transferência aí. Né? Assustou-se com isso. Então, uma coisa nova, vamos colocar assim. Né? Então, vejam como as coisas são empíricas, né? Trabalhadas empiricamente. O Freud escutou isso e falou, bom, há alguma coisa aí. Né? Nas cartas a Fliss, é uma transferência. Transferências que se romperam. Né? Freud rompeu com todo mundo, na verdade. Freud fazia aqui, depois rompia ali. Não podemos nem entrar na questão do Jung, né? Senão dá um pano para a manga. Mas muito bem. Nossa, já estamos quase no nosso tempo. A Miriam está por aí? A Miriam tá quietinha, está com um quadradinho aqui, mas não sei se ela está aí. Muito bem. Deixe-me ver aqui. Não sei se vamos chegar aqui a esse ponto, mas vou tentar. Se não chegarmos, já fica aí como elaboração. Bom, então vamos pegar o que ele vai, o que o Lacan vai fazer aqui agora. Né? Já colocou o problema da transferência, já colocou algumas perguntas aí, que conversamos sobre elas. Mas estamos falando, e voltando lá no início do encontro, o que ele mencionou, quais são os 4 conceitos fundamentais. Né? O que vai fazer, então, isso que ele coloca aqui? O que vai fazer da transferência algo diferenciado, produto da situação analítica? A presença do inconsciente. Né? A presença da repetição, ele vai citar a repetição, a tique, a presença da própria pulsão. Aqui ele vai voltar, então, e vocês vão ter um tempo aí, quem tiver, né? Entre um encontro e outro. O tempo que eu digo entre um encontro e outro, se quiserem revisitar um texto que ele vai citar aqui, eu trouxe algumas passagens para vocês, mas vai ficar para o próximo encontro, que é Função e Campo da Fala e da Linguagem e Psicanálise, ou o Discurso de Roma. Eu já ouvi pessoas dizendo que ler o Discurso de Roma é mais fácil. Bom, não sei. O Discurso de Roma está no Outros Escritos. O Função e Campo é o relatório produzido em cima do do Discurso de Roma. Né? Que ali, o que nós vamos ter? Basicamente, a essência do retorno a Freud. Fazer o quê? Colocar a linguagem de volta no centro da experiência analítica. É isso que eu falei muito no seminário, que foram 2 semestres, que foi o Linguisterie, a Miriam participou. Né? Onde todo esse movimento de retorno a Freud, de crítica aos pós-freudianos, eles estavam tirando do cerne o que é mais importante, que é o quê? A fala. Ele chama lá na lição da excomunhão também, né, dos ortopedeutas da psicanálise. Né? Estão aí engessando. Né? Vamos lembrar algumas coisas. O inconsciente é pulsional, certo? Segundo Lacan. O inconsciente abre e fecha, certo? Há que aparecer algo entre essa ânsia que se produz quando o inconsciente se abre e se fecha. E aqui na página 126 ele vai dizer esta frase, que é interessante, que guardemos, que isso está no Discurso de Roma, e vamos ver aqui como ele faz a crítica, até o próprio American Way of Life, o que é o inconsciente, né? O inconsciente é a soma dos efeitos da fala sobre um sujeito. A soma dos efeitos da fala sobre um sujeito.
nesse nível em que o sujeito se constitui pelos efeitos do significante. Fala-se assim, quando fala em efeito do significante e tal, assusta-se, né? O sujeito, né? Sujeito. Na lição lá para trás, nós vimos da certeza do sujeito, né? Da rede do significante. Então, ele vai dar uma volta agora ao que ele já disse, ao que ele já colocou. Né? Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu não sei se pode seguir um pouco a leitura nesses minutinhos, ou a gente para aqui no 2, no inicinho do 2, como é que vocês preferem? A gente faz um debatezinho agora, nesses minutos, como é que vocês preferem? Porque Que bom parar aqui no 2, não usar esse tempinho para... sim, podemos. Então, esse 2 aí, que aí ele vai colocar o conceito de inconsciente, vai voltar no conceito de repetição. Então, é importante que a gente tenha uma fluência, né, ao ler. Aí, ó, na página 129, é uma questão. Tem uma situação do recordar, repetir e elaborar, né? Lembra da situação que não pode ser rememorado, se repete na conduta. Então, repetição não é transferência. Aqui que vai colocar o ponto crucial. A transferência é o inconsciente atualizado. Né? Aqui, pela transferência. Né? Vai ser o inconsciente posto em ato da transferência. Então vamos, Iago, coloque aí as suas considerações, suas elaborações a respeito. Na verdade, Gustavo, me veio foi uma coisa aqui. Diga. Acho que comecei aqui na presença do analista. Fiquei pensando o que viria a ser isso. Se é só aquela pessoa ali sentada na poltrona, ou o que seria esse analista ali presente, vivo ali no setting? O que viria a ser isso? Eu não sei se eu cheguei a dar uma lida mais na frente. Eu acho até que eu sublinhei aqui. Talvez tenha no 2, acho que eu sublinhei isso aqui. A presença do analista é ela própria uma manifestação do inconsciente. E eu fiquei pensando depois nisso, eu disse, caramba. Essa aí merece destacar mesmo, já ia estar... exato. Assim, eu olhei aqui de vista, de cara e... É a questão o inconsciente para inconsciente, né? Então, é a própria manifestação do inconsciente, que o analisando vai colocar esse analista numa posição imaginária. Então, a presença, por isso que disse, a presença, né? Vamos colocar, a gente pode entender como isso que você disse, né? A presença da figura física, sentada na poltrona lá, e a presença do verbo haver. Lembra das minhas setinhas lá? Inconsciente, transferência. No meio é analista. Sem analista não há. Sem analista não há. Né? A presença do analista, que inclusive ele tira, eu vou até depois procurar essa informação mais precisa, essa questão da presença do analista ele tira de um livro que foi lançado, tinha sido lançado na época onde a pessoa questionava isso. Agora eu vou pegar os dados e passo para vocês. E esse analista que se faz presente... deixa eu ver se tem uma tela aqui. O analista como destinatário. Acho que o psicanalista como destinatário. Endereçamento. Quizá na análise é o único lugar que o sujeito é escutado. É levado a sério. Isso é importante. Hoje eu estou com o Forbes na cabeça. Depois vou mandar para vocês a questão da presença do analista, um artigo dele. Né? Inclusive, eu fiz a dinâmica aqui, em alguns momentos, alguns encontros anteriores, logo no começo, onde eu perguntava assim, se pode ou não pode, né? Aí o
Forbes enumera um monte de questão. Posso repetir isso com vocês, se vocês quiserem. Por exemplo, você analisaria alguém da mesma família? Né? Você atenderia alguém no aeroporto? Algumas coisas assim. E aí ele fala que a análise ela é possível de acontecer desde que haja a figura do analista. A figura do analista. Então, a análise ela pode se dar em qualquer lugar. Né? Não há necessariamente... Ele tem uma frase que eu acho interessante. Análise não é, mais ou menos, tá? Não é literal. Mas a análise não é loja de imóvel e nem livro de etiqueta. Loja de imóvel, porque tem que ter o divã, né? Tem que ser lá, tem que estar bonitinho, né? E livro de etiqueta. Um pode ou não pode. Tem os seus, nós temos os seus guias, vamos dizer assim, né? Mas ela não tem receita de bolo para que a análise aconteça. A aposta da análise, ela se dá em qualquer lugar. Mas precisa da figura do analista. Não há análise sem analista. Isso pode parecer óbvio, mas não é. Bom, claro, né? Para ter uma análise tem que ter um analista. Pode parecer soar meio óbvio, mas, né, como condição sine qua non para que haja essa questão, essa ligação, né, de inconsciente do analisando, e que a transferência se coloque, nós temos ali no meio o analista. A presença do analista. E o analista como função. Diga. O problema é que com todas essas postagens sobre a psicanálise, né, as pessoas se acham um pouco autoanalistas, né? Elas se acham capazes de se autoanalisar. Eu acredito que seja muito por aí, sabe? Precisa da figura do analista, precisa. Sim. Mas Sim. tem gente que acha que não é necessário. Eu me faço as perguntas e eu mesmo respondo. E não é, né? Isso não é análise. O que me põe uma pergunta, como é que a pessoa se escuta, né? Sem ter passado pelo processo de análise? Pois mas eu já escutei essa frase de pessoas que justificam por que não fazem análise. Eu me autoanaliso, eu não preciso. E aí eu falo, poxa, que bom, né? Se ela souber um pouquinho de psicanálise, ela vai entender vai entender que não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. Até o sujeito entrar em análise demora, né? Porque enquanto ele não entra em análise, a gente vai trabalhando, vai entendendo, vai devolvendo, né? Mas quando a gente vê, e isso é gostoso, quando a gente percebe que naquele dia ele entrou em análise, né? Mesmo que seja depois de um ano. Sim. Um ano tem uns que nunca entram. Assim. Tem gente que nunca entra. E quando a gente percebe que entrou, nossa, é o melhor momento. Como diz o Lacan no Seminário 3, né, a vida do psicanalista não é cor-de-rosa. Né, justamente porque a gente tem que escutar esse tipo de coisa às vezes, né? Inclusive até da nossa própria ocupação, né? Eu fico assim, Gustavo, porque, tipo assim, mesmo quem já entrou em análise, que vai lá, que regaça as mangas, tá lá no trabalho, falando, se debruçando e tudo mais, às vezes o analista até mesmo ali fica ali calado, às vezes não fala muita coisa, mas você precisa saber que tem um outro ali para te escutar, para tu ter aquilo de falar, sabe? Sim. Mesmo que ele fique lá calado, mas, poxa, mesmo que seja eu que estou ali fazendo o trabalho todo, mas tem que ter aquela pessoa ali, porque senão, parece que a vontade de falar não aparece. É um inconsciente, na verdade, eu vejo como um inconsciente pulsante ali, junto com o inconsciente do analisando. Né? E esse inconsciente pulsante que puxa de alguma forma algumas coisas que não apareceriam em outro momento, né? Em outra troca. Em outra troca, exato, é esse o ponto.
E Então, o abre e fecha do inconsciente, né? Essa relação que só vai existir se tiver a relação transferencial. Não vai adiantar nada. e com o analista para poder observar isso, porque se a pessoa não é E só quem analista, ela passa. não vai pegar o pulo do gato. Exato. Só quem fez análise pode observar isso. Por isso que esses comentários, às vezes, a gente fala, bom, tem que passar pela experiência analítica, mas o que é a experiência analítica? Ah, eu já escutei muito isso, aí você fica lá falando e o cara não te dá nada, te dá orientação nem nada, ele não vai resolver a minha vida para mim. A ideia não é resolver a minha vida, como diz, né? É umas coisas meio pessimistas que a gente lê no Lacan, nos cursos, né? Mas a função da análise é transformar uma tragédia em um drama, que seja. Não é te curar. Uma vez eu perguntei isso para o Kiney, ele falou, aí uma comédia seria melhor, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é essa questão, não é que cura, né? Ah, eu vou para lá, então, é a terapia. É a terapia. Ah, vem cá, Bárbara, não vai mais ser assim, né? Vai ficar tudo bem. Bom, não é assim. Quem quiser isso, vai para terapia, para psicoterapia, para psicologia. A análise não faz isso. Agora, as pessoas que não passam pelo processo de análise, elas não entendem o que é. Então, qual que é o efeito disso, né? Então, você vai lá, o cara vai te falar que sua vida é ruim mesmo, né? Que você nunca vai... Estou só caricaturizando, tá? Você nunca vai encontrar seu objeto A mesmo, vai ficar na busca o resto da vida, e você paga ele para fazer isso ainda. Mas... Para te deixar triste? Para te deixar triste, para te deixar... meu pai comentava muito isso quando eu fazia a sessão, né? Eu não morava lá com eles, e às vezes eu saía da sessão e ficava meio transtornado. A gente sai, né? Tem umas que você sai que você fica zureta, né? Por que você vai com o analista? Você fica completamente diferente depois que você tem sessão, não melhora, não... às vezes dá catarse, dá crise de choro, esses efeitos que a gente... Só passando. Por isso que aí vem, né, essa questão que você colocou, Bárbara, essa popularização da psicanálise, que é um enorme problema, né? Tem a sua vantagem? Tem, porque mais pessoas estão procurando, mas é um enorme problema porque tem um monte de gente que se diz analista e não sabe nada. Por quê? Não passa pela experiência. Vem a questão da formação do analista. Então, é isso. Né? Pega e vê no Instagram, né? É complicado. Há que se falar isso. Google, né? Google, chat GPT, que você está dizendo. Eu preciso do outro para me ouvir. Eu não posso me auto... Bom, se eu não passei pelo processo de análise, eu não posso me autoanalisar. Tá. Qual que é a função do passe? Né? Que você vire analista de si mesmo, depois de passar pela experiência analítica. Como que o sujeito vai se autoescutar? Tem análise aí com o chat GPT, vocês já viram? Isso me assusta. Nossa, então, falar, meu Deus do céu. Sim. E aí eu já tive uma pessoa que chegou na clínica e perguntou por que eu não cobrava R$30 como a análise do chat GPT. Eu falei, olha... Pois é. R$30? R$30 mensais, tá? Ah, mensais. Então vamos colocar que são 4 sessões, uma sessão por semana? Não. Caramba, isso assusta, né? Tem gente que faz análise por ali. E eu já vi postagem no Instagram, inclusive me mandaram uma no inbox. Olha só, aqui dá para fazer R$30 por mês, olha só. Ah, eu estou divulgando para todo mundo que eu conheço. Vai fundo. Seja feliz. Eu sinceramente, fico preocupado com isso. Assim, a vergonha no então, isso me preocupou muito. Porque teve um caso, né? Teve um caso de um menino que falou para o tal... Eu não sei se pode falar aqui, está sendo gravado, mas não vou falar. Não, aqui fica fechado, fica fechado. Mas assim, ele falou, está sendo investigado isso, inclusive, para o analista eletrônico, né?
que ele ia dar o fim na vida dele, só que ele falou de maneira metafórica, que ele estava voltando para casa. Ah, entendi. Está sendo investigado, está sendo processado, por quê? Porque ele falou que estava voltando para casa, ele não falou a palavra morte, ele não falou a palavra suicídio. Ele disse que estava voltando para casa e ele tirou a própria vida. Olha o grau, e o chat GPT não percebeu a metáfora não tão percebeu, óbvia. E ele falou, então, uma boa viagem, inclusive. Muito bem. Uma boa viagem. Olha o perigo disso, porque o retorno que você tem, né? Sim. O retorno que você tem. Eu vou ver se eu acho essa matéria, porque eu fiquei tão impressionada das pessoas ainda tentarem normalizar isso e falar, não, as pessoas defendendo, sabe? Um negócio que um analista iria perceber essa situação. Na hora, bom, uma boa escuta, mas é porque é uma metáfora tão óbvia. Claro. Né? Sim. Lógico, e aí a observação dos gestos, a observação né, tudo, claro. E desejar uma boa viagem para o menino. Desejar uma boa viagem. É complicado, né? Os efeitos são drásticos, exato. Os efeitos são drásticos. A gente tem que tomar muito cuidado. Era um adolescente, então. Assim, e por isso eu fico pensando como que a gente vai lidar com tudo isso. Eu estou começando a estudar um pouco de IA, mesmo sendo psicanalista. Eu estou começando a estudar a gente tem que, né? ver A gente tem que ter o que tem acontecido nesse meio. A gente precisa conhecer, porque é uma coisa um pouco obscura, né, para quem está fora, e a gente precisa conhecer, precisa saber o que está acontecendo realmente. Mas é muito grave, porque eles prometem algo que eles não fazem. Não existe um inconsciente que puxa o analisando. Não existe afeto. Dizem que vai chegar um momento que vai ter um inconsciente artificial. Não acredito nisso. Não, será, gente? Espero que se houver, já não esteja mais aqui. Não existe a função escópica, não existe o início existe de a função, não existe a função inicial. É complicado. Mas você veja, não existe nessa relação aí com a máquina. Não existe o início de tudo, né? Não existe aquela... você coloca aí, quando você fala isso com a máquina, com o chat GPT, não existe afeto, o que é essencial, né? A transferência é um afeto, né? Esse amor não como existe. que a gente vai puxar isso? Porque quantas vezes a gente recebe o nosso paciente, eu ia falar que eu sou da época que se falava paciente, eu estou mudando o analisando, quantas vezes a gente já recebeu a pessoa que trouxe a nossa história, né? E a partir da nossa história, a gente começa a trabalhar tudo isso e... Tudo isso. Como que é com uma máquina, né? É muito Blade Runner, é muito Blade Runner, eu acho caçador também. de adultos. Eu prefiro falar com uma me pessoa. Assusto. Eu acho que é. Só que está sendo vendido assim, abaciado. Está sendo vendido abaciado, assim. A subjetividade do nosso tempo, né? Tá. Eu fico mais preocupado, assim, que eu fico pensando assim, quanto tempo mais as pessoas acho que vão precisar para pelo menos desconfiar de que a vida não tem resposta pronta, não tem receita, não tem... Porque não é possível, gente. As experiências estão aí, todo mundo que está vivo, acho que basta prestar um pouquinho de atenção, acho que... Mas parece que cada vez está indo na direção oposta a isso, sabe? Eu fico... E quando trombar com o real vai ser meio drástico, né? Porque essa relação totalmente imaginária, né?
É questão isso. E simbólica, assim, eu não eu sei onde me. ela fica. Deus vai ser. Porque eu me engano, eu digo que eu faço um tratamento, é aquela coisa para falar para a família que eu faço um tratamento, eu tenho meus problemas, eu faço um tratamento, porém eu não faço. Esse tratamento não é efetivo. Né? É Eu acho isso totalmente complicado. imaginário. É Ela imaginário, está está na totalmente no fantasia, está no. imaginário. Está na Sim, fantasia e está piorando o sintoma, né? Se a gente pensa assim, sim. Gustavo, que muitas vezes na análise, quando, enfim, a gente faz alguma coisa, acho que deu alguns passos, vou contar para o analista, acho que o analista vai gostar e ser feliz. Gente, no caso de uma inteligência artificial, como é que você Não, é exato, é o que a gente estava dizendo, né? tem sua importância, né? As condições para o enamoramento, elas não existem. Por quê? A máquina está ali, é igual o baby. Tem que me amar, tem que me amar. Então, enfim, né? Vocês já viram o filme do Spike Lee que chama Ela? Her? Já, Bom, vamos é dizer que ótimo. poderíamos colocar que hoje ele já não está mais tão inovador, mas que ele se apaixona pela inteligência artificial, pela Alexa, quer que seja, né? Muita Que pode ela é estar perfeita acontecendo, que ela é perfeita para ele, exato. Tem que me amar, né? Não tem nem isso, né, Iago? Então a máquina está ali, ela é obrigada a me amar. Meu Deus do céu. É Ei, complicado. não, Gustavo. Aquela coisa meio Jetsons, né, do desenho animado. Né? Como você disse, eu fiquei pensando, dar de cara com o real, Quando dá de cara com o real, que o real é vai dar. atrevido, que o real é atrevido, ele aparece mesmo. É atrevido mesmo. Vamos ver, vamos pensar, dependendo da estrutura dessa pessoa, se a gente for pensar na clínica estrutural, vai ser drástico. Vai ser drástico. Imagina um psicótico se tratando com o chat GPT. Exatamente. É isso que eu penso, sabe? Porque a gente tem várias estruturas, a gente não está falando só de neuróticos, né? E aí a gente olha para isso e fala, caramba, e agora? E aí tá cheio de perverso falando que está se tratando, que tá em tratamento, mas a minha analista, eles já inventam coisas a respeito daquilo que a gente fala, né? Porque eles adoram botar palavras na boca da gente. Imagina essa questão quando eu falei GPT. da. Não, é isso que eu falei, principalmente no começo, né? Meu analista disse, a palavra é de Deus, né? Mas é complicado. O perverso, por exemplo, agora vamos viajar na imaginação, né? Então, para a pessoa perverso que gosta de terceirizar a angústia, né? Ele vai fazer o chat GPT ficar angustiado. Né? Já pensou? Já pensou? Aquela coisa. Imagina aquela coisa do neurótico, bem estereótipo, né? O neurótico Woody Allen, né? Sentado conversando com o GPT com aquela voz do Woody Allen. Mas eu, aquela morrinha. E aí, bom, sei lá. Eu não sei o que dizer, porque é uma coisa que realmente me assusta, uma coisa sintomática, eu acho, da pós-modernidade, já que eu estou citando muito Forbes. Ele tem estudos em cima disso, né? Já tem um tempo já que ele está se debruçando sobre isso, mas a mim me assusta. Agora vamos ver onde vai chegar. Estamos aí terminando 2024. E se a gente analisar o início do ano, tanto como que as coisas já mudaram, né? Muito rápido, né? E a gente não acompanha, não consegue acompanhar. Hoje a inteligência artificial está em todo lugar. Agora tem a função disso no WhatsApp. Você pergunta lá as coisas. Bom, não vou dizer que a resposta é correta, mas. Né? Se você quiser alguém. Olha assim, você quer alguém para conversar. Por isso que eu lembrei o ela. Né? No caso, era uma solidão, sintoma de uma solidão terrível. Né? Você precisa de alguém para você conversar. Você tem ali, já que ninguém quer falar com você, você vai na inteligência artificial, você fala oi e fala o que você quiser, e a pessoa te responde. A pessoa, vamos colocar assim, bem entre Pessoa, aspas, né? né? Eu coloquei assim, mas foi meio atrapalhado. A máquina te responde. Então, mas muito bem. Há uma transferência? Não sei dizer, mas creio que não. Mas. É uma transferência fantasiosa, no Fantasiosa. sentido. Ela já é fantasiosa, mas assim, com a máquina Com uma máquina. Porque nós temos também o processo de identificação. Um bom questionamento, né? Dá até um bom cartel isso aí. Né?
inteligência Ah. artificial, né? E transferência em tempos de inteligência artificial. Bom, já dei até o nome, ó, fica a dica. Bora Boa. fazer um cartão. Né? Vamos. Eu já estou com 2, eu acho muita coisa já, 2 que eu tenho. Muito bem. Eu acho que Olha o efeito de seminário, estamos nos colocando em trabalho. Isso é interessante. Sim, e eu acho que precisa se falar sobre isso. Não é só levar como uma coisa, tudo bem. Também assustaram quando inventaram o cinema. Não, é outra coisa. Inteligência artificial vai para um outro patamar. Vai para um outro patamar, sim, totalmente. E o cinema já previu, né? 2001, Odisseia no Espaço. Pois é. Pois é. Os desenhos dos Jetsons, eu acho que dos Jetsons só falta o carro que voa, mas diz que já tem lugar que tem o carro que voa, o teletransporte, né? No desenho Né? tinha o teletransporte. Verdade. Pessoal, mas então, muito bem, satisfação. A gente se vê, então, na próxima terça, né? E sobre o encontro final, tem algum problema se for na segunda? Eu coloquei para o dia 10, mas pode ser dia 9, o encontro final. Eu até joguei essa questão lá hoje. Depois vocês me respondem. Para o nosso encontro final, no final do ano, claro, queria todos presentes. Me fizeram uma convocação hoje que eu preciso dar uma resposta. Ok? Nossa comunicação é sempre aberta, então estamos aí. Há uma transferência de trabalho. Muito bem, espero que esteja produzindo alguma coisa, pelo menos alguma inquietação. Em mim, eu sei que está. Certeza. Um grande abraço, então, meus queridos. Fiquem com Deus. Um abraço, tudo de bom. Obrigada. Boa noite, Tchau, tchau. pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite.